Atenção, vascaínos, ou vasculhada! Tudo! Como é que é, Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Olá, você vascaína, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do Vascão Eterno. Pessoal, antes de começarmos a falar aí o nosso assunto do dia, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo e no final diga aí o que você pensa sobre a situação do Vasco no momento, porque é sobre a situação do Vasco, Vasco SAF, Vasco Associação, que nós vamos falar hoje, principalmente. Bom, pessoal, hoje o Vasco está fazendo um jogo treino contra o América Mineiro e você deveria estar pensando justamente nesse jogo treino. Como a equipe está se evoluindo, como a equipe está se portando, como ela se apresenta. O resultado, realmente, eu não acho que seja assim tão importante. Mas a dinâmica de jogo da equipe, posicionamento, rendimento, isso nós deveríamos estar dando atenção. Em compensação, nós não estamos fazendo exatamente isso, porque o assunto da semana foi exatamente a briga entre a SAF e a associação. Ela se expressou bastante bem na entrevista do Pedrinho. Vamos lá. Deixa eu colocar uma coisa bem clara para vocês. A associação não tem mais futebol. Ela é uma sócia minoritária numa empresa que pertence majoritariamente a 777 Partners e que tem 70% e o Vasco Associação tem apenas 30%. Ou seja, em nenhum lugar do mundo quem tem 30% manda em quem tem 70%. Não dentro das condições normais de temperatura e pressão. Claro que existem políticas, existem atalhos que você acaba fazendo quem tem menos mandar em quem tem mais. Mas não é o normal. E isso é o que nós temos que atentar para a situação do Vasco. Além do mais, quando foi feita a Vasco SAF, não exatamente a Vasco SAF, mas quando ela foi vendida a 777 Partners, foi assinado um contrato de venda. Esse contrato ele tem cláusulas de obrigações e deveres das partes, tanto da 777 quanto do Vasco, associação, tá? Então, assim, com esse contrato, a associação ela pode até acompanhar o futebol, mas ela não pode se manifestar sobre isso. Pelo menos até agora é o que estão dizendo. Eu não li o contrato, não tenho acesso às cláusulas do contrato, e na época eu li um resumo que foi divulgado pela gestão do Jorge Salgado, e que davam algumas diretrizes, né? Então, assim, você não tem, de forma alguma, uma direção, uma ingerência, uma possibilidade de ingerência da associação no futebol, na SAF, a não ser que a 777 assim o permita. Tá, o Vasco tem algumas cláusulas garantidoras de que a 777 irá fazer aportes, ela irá manter um time, por exemplo, um time competitivo. Inclusive, uma das cláusulas que foi anunciada na época é que se os aportes que a 777 fizesse a- até 2025, se eu não me engano, 2026, ela, o Vasco não tivesse um time competitivo de acordo com os interesses da associação, a 777 teria que investir mais. Então, assim, mas a parte de contratação de jogadores, de diretores, de técnico, não tem nenhuma ingerência da associação, do clube associativo dentro do futebol. Ele pode acompanhar. Se a 777 quiser, pode ouvir. Se ela quiser, ela não é obrigada a ouvir também. Ela pode ouvir a sugestão, as ideias que vêm da associação, mas ela não é obrigada a aceitar, não é obrigada a cumprir nada. Isso ficou muito claro na entrevista.
Inclusive, todo mundo malhou, porque o Pedrinho não sabe, porque o Pedrinho isso, porque o Pedrinho aquilo. Vamos lá, gente. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu duvido que o Pedrinho não tenha lido esse contrato pelo menos umas 3 ou 4 vezes. A não ser que ele não seja a pessoa indicada para estar onde está. Mas até, se eu não me engano, 10 dias atrás, Pedrinho era o cara, era o bambambam que tinha que estar ali na presidência do Vasco da associação. Que ele manjava tudo, era um cara antenado, era isso, era aquilo. Você vai gerir o contrato, porque na verdade o gestor do contrato por parte do Vasco é o Pedrinho. Mesmo que ele delegue isso para alguém, a responsabilidade é dele. Então, eu acredito que ele tenha pelo menos umas 3 ou 4 vezes, ele já tenha lido esse contrato. Agora, você, quando vai fazer entrevista, você faz um circo, né? E foi isso, para mim, aquilo ali foi um circo. Ele toda hora olhando para o lado, perguntando, acho que era um advogado que estava ali do lado dele, ele perguntando se podia falar aquilo, se ele não podia. Ele sabia que ele não podia falar aquilo. Estava careca de saber que ele não podia falar aquilo. Mas ele faz um circo. Por que que ele faz um circo? Para criar uma situação em que a própria SAF tente botar panos quentes e chame o Pedrinho a opinar, né? Então, inclusive, as formas que ele falou, porque eu não vou na casa dos outros. Na casa dos outros é tua também. Você tem 30% dessa casa, né? Você pode não mandar nela, mas ela também é sua. 30% dela é sua. Então, assim, o que ele está fazendo, que a associação fez, uma jogada política. A política, ela, vamos entender uma coisa, gente. Existe uma parte técnica, existe uma parte política em tudo na vida. E o Vasco é um clube extremamente político, sempre foi e continua. O que aconteceu ali, que nós vimos, foi uma pantomima política para tentar motivar a 777 a chamar a associação a intervir mais na SAF, né? Então, se isso vai dar caldo, eu acho que não. Eu acho que vai ficar por isso mesmo. Continua o board lá de gestão da SAF com apenas 2 representantes do Vasco, vai continuar assim, isso é contratual, e, e a gente tem que esperar que eles, em vez de ficarem nessa guerrinha, nessa briguinha, que eles se aproximem com conversa, que eles se procurem, que eles se acertem, porque já foi tentado isso em verso, prosa, músicas, e da forma que você quiser. O Vasco Unido dificilmente será batido por alguém. Mas um Vasco que fica de picuinhas internas será batido sempre. Agora, uma coisa é certa: você é vascaína, hoje em dia tem que, você não tem um clube de futebol, exatamente. Você tem uma empresa, né? Se você torce só para o futebol, você tem uma empresa que é gerida por um fundo de investimento norte-americano e que é, essa empresa pertence a esse fundo de investimento norte-americano. Eles, esses fundos de investimento, normalmente, eles não querem, não estão preocupados com o desempenho esportivo. O desempenho esportivo para eles é secundário. O principal é a venda de jogadores, a compra e venda com lucro sempre, né, de forma a gerar lucro para o seu fundo de investimento. Se vai ser campeão, isso aí a associação e nós, torcedores, estamos preocupados. Eles não estão. E isso eu já tinha falado, não exatamente com essas palavras, mas eu já tinha falado antes que isso aconteceria se o Vasco virasse SAF e fosse vendido. E isso está acontecendo. Pois é, pessoal. E enquanto isso, nós também precisamos de reforços. A janela nacional abre agora no dia 1º de abril. Parece até mentira, né? Mas ela abre dia 1º de abril e o Vasco precisa de pelo menos 3 nomes para chegarem e jogarem. Precisamos de um ponta, precisamos de um jogador de meio de campo, né, que jogue. Não, pode ser até como camisa 5, porque o esforço eu acho que você pode jogar, botar ele mais adiantado. Mas precisamos de um volante que tenha bom poder de marcação,
Ou então um volante que seja para o lugar do Paulinho, por exemplo, que seja aquele faz tudo, aquele cara que carrega a bola, aquele cara que lança, que corre, que está aqui, está ali, né? O que chamam de todo campista, né? E nós precisamos, talvez, de um lateral direito, eu não sei como estão os treinos, mas assim que nós vimos no Campeonato Carioca me deixou preocupado. Tanto o Paulo Henrique quanto o Bruno Rodrigues muito abaixo das expectativas. Então, assim, nós precisamos de dois, talvez três. Eu, eu até buscaria mais um ponta, além de um para titular, buscaria mais um reserva, não sei. Mas o Vasco está com carência nessas posições, carências grandes, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu pela presença de todo mundo aqui. Até o nosso próximo vídeo.